Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje está muito bom, né? Acho que é resultado das orações. Deus está operando. Quando a igreja se une em oração, Deus começa a se manifestar. E a gente, já essa semana, já está vivendo grandes coisas. E eu creio que vamos continuar, porque essa oração não pode parar, não é verdade? Esse tempo de oração não pode parar. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 18, do 1 ao 14. Gênesis 18, do 1 ao 14. Amém? Vou ler. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e recolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora, já que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus, é quem direciona as nossas vidas. Eu sei que a Tua palavra, Senhor Deus, ela fala profundamente nos nossos corações, porque é uma palavra viva. Então nesta manhã visita, Senhor Deus, cada um de nós conforme a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. O título da mensagem é Visita em Comum em um Dia Comum. Visita em comum em um dia comum. Muitas vezes não planejamos muitas coisas. Eu lembro que um dia eu fui buscar o meu irmão na escola. Meu irmão é bem mais novo, deve estar com 27 agora. Ele era uma criancinha, e eu fui buscar ele na escola, mas eu não gostava de buscar ele na escola. E aí eu fui lá buscar, e aí eu vi a professora dele, irmãos. Era a Josi. Aí todo dia eu queria buscar ele na escola. Ver a Josi mudou a nossa história. Minha mãe achou estranho, falou: nunca quer buscar, e agora quer ir todo dia. Quando muda o comportamento, alguém do lado já estranha, né? Falou: tem acontecendo alguma coisa, mudou o comportamento repentinamente. Mas eu não ensaiei esse dia. E um dia, vai um pouquinho mais, eu fui com a minha tia, nós estávamos juntos, e foi buscar o meu irmão, que eu ia deixar minha tia na casa dela. E eu nem conhecia a Josi, nunca tinha nem falado com ela. E eu ia todo dia ver a Josi, né? Pegava meu irmão e via a Josi. Pegava meu irmão e não falava nada. E eu falei para minha tia no carro assim: tia, eu vou casar com aquela menina ali, ó. Tá vendo ela? Eu vou casar com ela. Aí, ó.
Deus operou alguma coisa aí que eu não sei. Mas num dia incomum na minha vida, num dia incomum na sua história, aconteceu algo que mudou a trajetória. Nós, quando vemos ali no Evangelho, o anjo Gabriel visitou Maria, e quando ele chegou lá naquele lugar lá e falou com Maria, a vida de Maria foi alterada para sempre. Até hoje nós lembramos de Maria, nós falamos de Maria, ela gerou Jesus, num dia comum. Imagina, ela estava lá nos afazeres dela. Isaías diz que, em Isaías está escrito assim: no ano do que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ninguém ensaiou. Eu vou ensaiar agora que eu quero ver o Senhor, eu vou ensaiar, vou programar que vai acontecer alguma coisa, mas as coisas acontecem repentinamente nas nossas vidas. Paulo estava fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Paulo estava indo no caminho de Damasco, e ele ia lá porque ele queria prender os crentes. Isso era uma atividade normal para Paulo, não tinha nada de novidade. Mas no caminho para Damasco, então, ele cai ali naquela estrada, ele cai por terra, e ele tem uma experiência poderosa com o Senhor. E assim é as nossas vidas, assim foi na vida de Abraão. O pastor falou aqui um pouquinho de Abraão, o chamado de Abraão, num dia comum na vida dele. Abraão, lá no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver de onde veio a família dele, de Ur dos Caldeus, e eles estavam indo para Canaã, mas no meio eles pararam e ficaram em Harã. Ele morava em Harã, e ali ele teve uma experiência que muitas vezes a gente não valoriza quando nós lemos, mas lá em Gênesis 12 está escrito: então o Senhor disse a Abraão. Não foi o vizinho que disse, o amigo que disse, o pai, a mãe, foi o Senhor que disse. E o Senhor fala: levanta-te saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu imagino que não foi tão fácil, que todo mundo quer saber para onde vai, né? Ninguém quer sair por ela, vai para lá, mas aonde? Não sei. Fala: então não vou, né? Mas ele atendeu. Num dia comum, um dia Deus visitou e falou. Uma outra vez, já que nós estamos falando de Abraão aqui, hoje é manhã de falar de Abraão, nós vamos falar de Abraão. Um dia Deus também falou com Abraão e pegou ele, vem aqui, Abraão, vem para fora aqui da tenda aqui, ó. Olha lá para o céu. Está contando as estrelas? Você pode contar? Assim será a sua descendência. Abraão não ensaiou, falou: eu vou ensaiar aqui no dia que Deus chegar e Ele vai me levar. Não dá para ensaiar essas coisas. Essas coisas, essa visita incomum, acontece em um dia totalmente comum. Sara não podia ter filhos, já é sabido, em Gênesis 17, Deus prometeu, falou para Abraão que de Sara viriam nações e reis de povos. Viriam importantes pessoas até, através da vida de Sara. E aí, quando Deus prometeu isso, a gente fala que Sara riu, né? Mas Abraão riu primeiro, viu? Abraão, em Gênesis 17, ele diz a palavra que ele estava prostrado, e ele riu e pensou consigo mesmo, e falou: como pode? Sara é estéril, Sara é velha, a gente não pode mais nada, né? Não dá mais para ter filho, não consigo correr mais atrás de criança, não quero saber disso, não vai dar certo. E aí o Senhor, no capítulo 18 que nós lemos, diz que veio 3 homens, nós vamos passar ainda por tudo isso, mas vieram 3 pessoas ali, vieram até ele e prometeram a ele ali, naquele lugar que eles estavam reunidos ali, falou: ó, na primavera eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. Era a efetivação da promessa. Agora não era mais contar as estrelas, não era um dia eu vou te dar uma descendência, agora era real. Deus visitou e falou: daqui, ó, não sei, na próxima primavera, daqui 1 ano, eu voltarei, e Sara vai estar, ó, tá que nem as irmãs aqui da igreja, tá? Tem que pôr esse bebedouro aí que está aí, ó, estava lá na terra deles lá, né? Esse bebedouro aqui da Abraço é terrível, né? É um perigo. Então, visita em comum acontece em dias comuns.
no dia que nós estamos lá no trabalho, no dia que nós estamos em família, né? Num dia normal da nossa vida. Não dá para programar muitas coisas. Mas tem algo que me chama a atenção na vida de Abraão, que era o estilo de vida que Abraão tinha. E esse estilo, ele é marcante quando você começa a ler desde lá, que começa a história ali de Abraão mesmo em Gênesis 12, e vai para uns 12 ou 13 capítulos, 14 para frente, falando sobre a vida dele. Mas o que eu vejo é que Abraão, ele queria viver o sobrenatural. Abraão, ele ouviu esse chamado do Senhor: sai da tua terra. Aí o pastor leu até o 3, ele foi e discorreu até o 3, mas no 4, está escrito assim, ó: partiu Abraão. Abraão recebeu um chamado de Deus, e ele não ficou parado, ele não ficou ali parado, Deus me chamou. Na época que eu era moleque, a gente falava que era boca aberta, quem ficava moscando, né? Ele não ficou de boca aberta lá não, moscando lá, Deus me chamou. Diz a palavra que Deus falou, ele já o quê? Vou resolver isso daí. Partiu Abraão. Então, esse chamado de Deus é para nós vivermos o sobrenatural. Né? Quando você vê, né? Parece assim, acontece nos nossos dias. Nós vemos aí o relato do irmão Benê. Um dia, Deus tocou no coração dele, e ele falou: vamos fazer um GC na minha casa. E glória a Deus. E está lá fazendo GC. Aí tem alguém que não está nem envolvido lá, que está lá na casa da frente, ouviu os crentes orando, e foi curada lá do outro lado da rua. E ela que relatou, não é o Benê, né? O Benê não pôs uma faca no pescoço e falou: fala aí que Deus te curou. Não, ela veio, procurou o Benê e falou: Deus me curou. Vocês estavam orando lá, eu criei daqui, e Deus abençoou. Então, às vezes, num chamado atendido, muitas coisas acontecem, coisas sobrenaturais. Então, uma coisa que eu vejo na vida de Abraão é que ele queria viver o sobrenatural. Será que nós queremos viver o sobrenatural? Será que nós queremos viver essa vida de ouvir Deus falar e falar: eu estou fazendo? Porque eu acho legal ouvir a história de Abraão, mas eu quero que aconteça comigo. Eu creio que aconteça com você. Eu não quero que bonito, aconteceu lá na vida do Benê, que legal. Benê, nem inveja, mas eu quero que aconteça comigo. Eu quero viver histórias com Deus, e eu quero que você viva. Nós queremos viver. E Abraão também, ele demonstrava o quê? Uma firme confiança em Deus. Como que vai viver coisas grandes sem confiar? Não dá. Nós vemos isso na história de Abraão, quando Deus pede o filho dele. Irmãos, a gente sabe pela história que Deus estava só testando Abraão. Deus não queria que ele desse cabo da vida do filho dele. Mas nós olhamos para a história, Abraão não sabia, ele não estava aqui lendo a Bíblia, né? Ele estava vivendo a Bíblia, ele era a Bíblia. E aí ele ouve essa voz, e falando assim, ó: toma o teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para o monte de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Então ele saiu, pegou o menino. Como Abraão era um homem que queria viver o sobrenatural, ele não ficou esperando não. Se você continuar a leitura de Gênesis 22, depois que ele fala isso, no 22:3 vai estar assim, ó: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, pegou seu jumento e partiu. Ele tanto queria viver o sobrenatural, como ele confiava na palavra do Senhor. E eu imagino ele indo com o filho dele, andando pelo caminho, e o filho dele falou: olha, pai, a gente tem tudo aqui, ó. Tem a lenha, nós temos o fogo, nós temos tudo o que precisa, mas cadê o animal que nós vamos sacrificar lá no Monte Moriá? E aí a resposta de Abraão foi: Deus proverá. Deus proverá. E aí Deus, ele mudou aquele quadro quando ele salvou a vida de Isaque, porque ele estava testando apenas Abraão. Mas sabe o que o autor de Hebreus diz? A revelação de Deus através do autor de Hebreus sobre esse episódio de Abraão, diz assim, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar
os mortos. Revelação, irmãos, de Deus. Abraão não sabia disso, a gente não sabia por Gênesis, mas Abraão sabia, e o que Abraão ia por aquele caminho, era pensando assim, eu vou ter que dar cabo da vida do meu filho, e Deus pode trazer ele a vida de novo, Deus vai trazer a vida dele de novo, e o autor de Hebreus, ele relata isso, porque o Espírito Santo revelou a ele, aquilo que passava no coração de Abraão, há milhares de anos atrás, em um dia comum, irmãos, ele recebeu um chamado desse, para fazer algo, num dia comum, acontecem tantas coisas, que mudam a trajetória, e eu creio que a vida de Abraão, ele só não foi a vida dele que foi alterada, através da vida de Abraão, a nossa vida é alterada até hoje, porque quando nós falamos, quem é o pai da fé? Abraão é o pai da fé, porque Abraão saiu da terra e ele foi, nos dá a coragem de Abraão, Senhor, nos dá a confiança de Abraão, a vontade de viver o milagre, a vontade de ver coisas novas. Quem não vai, não prova. Quem não vai, fica parado. Talvez, fulano foi, deu certo, hein? Que legal, mas não foi. E Deus está nos chamando nessa manhã para ir. Não é para ficar parado diante de um chamado do Senhor. Deus mandou Abraão ir para um lugar que ele não conhecia. Deus chamou ele para fora de uma tenda e fez uma promessa de uma bênção. Tudo num dia comum. Deus fez uma aliança com ele. Gênesis 16 vai estar lá. Deus fez uma aliança com Abraão. Em um dia comum, Deus também pediu para Abraão sacrificar o próprio filho. Tudo em um dia comum, nós vemos uma história de uma visita em comum. O mesmo Deus que operou lá, é o mesmo Deus que opera aqui, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. Eles não sabiam desse Deus trino, Deus o Pai, Filho e o Espírito Santo, não era revelado ainda para eles, mas o mesmo Deus que está operando aqui, operou lá, e ele não mudou, e ele fez grandes coisas. Uma coisa que eu vejo na vida de Abraão, é que ele era um homem atento, ele não ficava de boca aberta lá moscando, diz que ele estava lá em Manre, vou ler o versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Irmãos, Manre era uma localidade, um lugar naquela região. Era a mesma coisa de falar, olha, o André está em Osasco, na casa dele veio 3 homens. Eu conheço Osasco, irmãos, eu nasci em Osasco. Não tem novidade nenhuma na vida de Abraão, ele estava ali parado, na hora mais quente do dia, na hora que você não espera a visita de ninguém, né? Imagina aquele lugar, naquele calor extremo. E ele estava ali, num dia comum, não sei que horas, mas era a hora mais calma, talvez metade do dia, não sei. E aí ele recebe uma visita. Mas ele não estava sem atenção. Quando ele viu aqueles homens chegando, ele já saiu numa disparada. Ele já correu ao encontro daqueles homens e ele já se dobrou diante deles, para que aqueles homens não passassem dali. Ali, um deles era uma manifestação do próprio Deus. Alguns vão dizer que isso daí era uma teofania, que é uma manifestação de Deus. Outros vão falar que era o próprio Cristo ali, andando com aqueles outros 2 anjos, e vindo ao encontro dele. Então Abraão corre, e ele vai atender aqueles homens, e falou, não passa daqui, eu quero que vocês fiquem aqui. Uma atitude extravagante, chamando a atenção daqueles homens, para que eles ficassem ali. Ele não perdeu tempo diante da manifestação de Deus. Irmãos, Deus está falando sério conosco nesta manhã, está falando profundamente nos nossos corações. Isso se deve à campanha de oração que nós temos feito, e orando e acreditando nessa manifestação de Deus. Então vai acontecer coisas, então não fica moscando, não, vai para cima, se dobra ao Senhor, porque Ele vai chegar.
E Ele vai falar conosco, mas se a gente deixar Ele vá, você vai lá para Sodoma lá e vai embora. Porque era isso que eles estavam indo. Eles estavam indo para Sodoma. Ali era caminho. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas será que se Abraão não parasse eles ali, eles iam embora para Sodoma e Abraão postergava mais a bênção ainda? Demorava para receber mais a bênção ainda, porque eles iam fazer juízo lá por Sodoma. Esse é o versículo 15 aqui do 18, já começa falando disso daí. Então, Abraão, ele era um homem, ele era líder daquele povo, daquela nação, todo aquele que ele tinha. Ele era um homem riquíssimo, mas ele era um homem muito humilde. E você sabe que toda vez que nós queremos uma visitação de Deus, nós precisamos de um coração humilde. Deus sonda o nosso coração. Abraão, ele poderia ficar paradão, ele era o chefe de todo mundo, ele foi que saiu correndo e se prostrou. Uma vez eu vi um episódio, e tinha duas pessoas no mesmo meio social, elas viviam no mesmo meio social, mas elas também trabalhavam na mesma empresa, e no meio social uma delas falava com a outra e tal, tudo bem, você é legal e tal, só que na empresa, uma era a chefona e outra tinha um cargo bem baixo. Lá na empresa, essa daí não falava com a outra, que compartilhava o mesmo lugar. Deus não opera nisso não. Cristãs, né? As duas cristãs. Uma situação dessa, eu falei, como é que Deus opera num coração que não tem humildade nenhuma? Como é que, se a gente não tem humildade diante do nosso próximo, nós vamos ter humildade diante de Deus que sonda o nosso coração? Para a visitação de Deus, nós precisamos de um coração humilde, que nem Abraão foi. E ele tinha também um espírito generoso. Porque você pode perceber, ao longo da história, Abraão foi lá, ele socorreu Ló. Ele salvou Ló, Ló ia morrer. Salvou Ló e daqui a pouco ele já queria salvar Ló de novo. Então, ao longo da história, nós vemos que ele tinha um espírito generoso. E o que a Bíblia diz sobre pessoas generosas? Que o Senhor vai abençoar. Todas as vezes que pessoas generosas, elas são abençoadas, elas são recompensadas de alguma forma. Não que ela faça para ser recompensada, mas ela é recompensada porque a palavra garante. Gálatas 6:7 diz assim, o que o homem semear, isso também ele ceifará. Em Hebreus 11:12, se eu não me engano, está falando lá, que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Em outra versão que eu acho mais bonita, ele fala assim, ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, quando nós somos generosos, também nós estamos atraindo Deus para as nossas vidas, nós estamos plantando espiritualmente muitas coisas, e era isso que Abraão fazia. O lugar perfeito, irmãos, é quando Deus encontra um coração sincero, seja ele em qualquer lugar, ele encontra o coração humilde. Essa junção de um coração humilde com o Senhor, acontece milagre. É nesse momento que Deus está sondando, e pode ser em qualquer lugar. João estava lá numa prisão agrícola na ilha de Patmos, e foi revelado o Apocalipse para ele lá. Ele estava excluído somente da sociedade, ele não estava excluído do Senhor. Então, quando o Senhor encontra nosso coração nessa posição, ele vem e opera maravilhas. Abraão era bem sucedido nas coisas que ele fazia, mas nós precisamos olhar para a vida dele. Ele não é perfeito, que nós vemos também os erros dele, nós lemos os erros dele, mas ele é um homem digno de ser imitado em muitas coisas por nós, principalmente nessas aqui. Um coração quebrantado e atenção nas coisas de Deus. Olha o que Deus está nos chamando. Quebranta o seu coração e fique atento às coisas de Deus. Como Deus vai entregar grandes coisas para alguém orgulhoso e desatento? Como que Ele vai fazer isso? Se a gente às vezes está de boca aberta nas coisas que Deus está fazendo, as coisas acontecem e passam, e a gente está lá, como se não acontecesse nada. Uma das minhas orações, eu sempre oro, é para que a nossa igreja não seja uma igreja fria, sabe, a gente fica parado ali numa igreja fria, que não louva a Deus, que não adora a Deus, Deus passa e a gente ficou moscando na nossa frieza, na nossa falta de comunicação com Deus. Então,
Deus quer entregar grandes coisas, mas esse primeiro passo é nosso. Coração quebrantado, uma vida generosa. E Abraão, pelo texto aqui, ele insistiu, ele falou: não, vocês vão ficar aqui. Não, vocês não podem ir embora. Vocês têm que ficar aqui na minha casa. Fica aqui com a gente. Eu vou mandar preparar uns negócios para a gente aqui, para que vocês possam comer, para que nós possamos ficar um tempo aqui. E você sabe, irmãos, pensando nisso, eu vejo a vida de Abraão, e olho para a minha, e questiono a minha. Às vezes, nós não conseguimos ser assim nem com as pessoas. Você já percebeu? Que às vezes, nós não damos atenção para ninguém, a gente só vive a nossa vida, a gente só vive a nossa correria, né? Porque qualquer coisa que alguém pergunta: eu estou na correria, hein? Estou na correria. Nem assim? A gente só vive a nossa correria. Muitas vezes a gente não para, não tem uma boa palavra, não demonstra amor pelas pessoas. Mas a gente vive a nossa correria, porque a gente é crente e tal, igreja, e eu vou e tal. Mas a gente olha no dia a dia, a gente não tem um coração de hospitalidade e de serviço. A gente só corre atrás do nosso. A gente fica vivendo só a nossa vida. A gente não oferece o nosso serviço para ninguém, que a gente está cheio de coisa e não dá para fazer nada por ninguém, né? A gente só faz alguma coisa quando morre, aí tem que ir lá no velório consolar a família, mas não adianta mais. Tinha que fazer antes, consolar a família antes, né? Falar com a pessoa antes. Então, às vezes, as pessoas estão sedentas ao nosso lado, às vezes elas querem parar e conversar, e a gente não abre uma brecha porque a gente está correndo. E está correndo, às vezes não sabe nem do que está correndo. É paulista, né? Paulista só corre. Então, não tem nada para fazer, está correndo, já percebeu? Domingo de manhã você sai com o seu carro, tem gente correndo e nem tem trânsito. Eu falei: nossa, mas está correndo, né? Eu, como trabalho muito em casa, então eu ando pouco de carro, mas é uma correria que a gente vive. Isso não desliga da nossa mente. Mas quando nós olhamos Abraão, olha, vinha passando ali, ele viu Deus, ele falou: o quê? Deus está passando aqui, eu tenho que parar ele, eu tenho que chamar ele. A Bíblia nos ensina, através de Hebreus, que muitas pessoas acolheram anjos, porque eles foram hospitaleiros. Você imagina, irmãos? Às vezes a gente vê esses testemunhos, eu acho lindo, né? A pessoa apareceu e fez alguma coisa. Eu já ouvi a história, tinha uma irmã que eu conheci, pastora Elizabeth, e ela falou que ela viu Jesus fazer uma cirurgia, em uma visão, e ela foi curada. Ela viu, ela dá o testemunho, ela viu. Eu fico imaginando, falei: que glória. Entrou o homem de branco lá, né? Irmãos, precisamos de um espírito de serviço, de hospitalidade, de amparar o outro, atrair, né? Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso nem pelas pessoas, mas aí nós pedimos para Deus: ah, Deus, me visita. Naqueles 30 segundos de oração, né? 30 segundos rapidinho, porque eu estou correndo. Eu tenho muita coisa o que fazer. Eu não tenho tempo para falar: Senhor, fique aqui do meu lado. Vamos conversar. Nós não temos esse tempo. É rapidinho, 1 minutinho. Se quiser manifestar, manifesta. Senão amanhã a gente vê. E aí fica uma vida pobre. Uma vida pobre, né? Nós pedimos que o Senhor se manifesta, mas nós não louvamos Ele. O Senhor não se atrai com um prato de comida, Ele não está preocupado com o nosso dinheiro, a casa que a gente mora, mas a Bíblia diz que nós precisamos louvar ao Senhor, ela nos ensina a louvar ao Senhor. Então nós não atraímos o Senhor, nós não damos nada ao Senhor, nós não damos muitas vezes um louvor, mas nós falamos: fica aqui, Senhor. Ele falou: para quê? Que vai ficar aí para quê? Que relacionamento é esse? Vou ficar não. Vou continuar indo para Sodoma. Deixa eu lá fazer juízo lá daquele povo lá que se desviou. Nós não quebrantamos o nosso coração muitas vezes na presença do Senhor. Nós só falamos: fica, Senhor, mas nós não oferecemos nada. Fica aqui, Senhor. Parece aquele hino, né? Que fica, Senhor, já se faz tarde, né? Tem meu coração para repousar, né? É bonito esse hino, mas nós precisamos oferecer algo. Um relacionamento, ele só se cria um relacionamento quando as partes começam a oferecer algo. Não é assim? Você não tem um amigo que não oferece nada para você, você não oferece para ele, não dá para ter amizade. Não é nem amizade, não é nada.
Porque no dia de você chorar, você não pode ir lá. No dia que você precisa de dinheiro, você não pode pedir. No dia que você precisa de não sei o que, não dá. Não é seu amigo. Não tem relacionamento, vamos comer junto, nunca dá. O que acontece? Abraão não era assim. Ele ofereceu ali, ele ofereceu tudo ali. E uma das coisas que nós precisamos oferecer, mesmo em meio a um tempo agitado da nossa vida, é o nosso louvor, o nosso quebrantamento, o nosso tempo, igreja. Por isso que eu brinquei, 30 segundos, às vezes nós somos assim. Aí nós falamos, não, mas eu louvo a Deus, eu creio em Deus, eu oro. Ora nada, às vezes ora para comer, e olha lá, nem ora. E se der, se o serviço não tomar todo o nosso tempo. Então nós precisamos, se nós queremos ver Deus, atrair a presença de Deus, nós precisamos viver uma coisa melhor. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. E ele ofereceu água, ele falou, vou trazer para vocês água para lavar os seus pés. Vocês estão aí com os pés tudo sujos, eu vou trazer água. Não era no nosso contexto, eles viviam no deserto, na região suja. E aí, sabe, irmãos, que eu achei interessante? Que ele correu lá para Sara, Abraão correu, tiozinho estava bem, né? Correu e tal, chegou lá, falou, Sara, prepara 3 medidas de farinha aí para fazer pão. Aí sabe o que o historiador fala, o teólogo fala? Que os pães, aquelas 3 medidas de farinha, daria 25 quilos de pães. Irmãos, eles eram da Brace, certeza, irmãos. É com a gente mesmo, é igual aqui, né? Irmãos, olha como ele foi generoso. Para 3 homens comer, ele fez 25 quilos de pão. Mas não acabou, né? Não acabou. Tem mais. Aí ele foi lá no servo dele e falou, olha, pega um novilho, o melhor. Não é, pega o que vai morrer já, o que está doente, vamos dar para essas visitas aí. Dá para a visita vencida aí, dá para eles aí. Não. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus. E isso, para nós, é importante ver na vida de Abraão. Porque às vezes Jesus parece o cara do suporte, né? Eu, como trabalho com suporte, só chega notícia ruim no suporte, irmãos. Só notícia ruim. O dia que eu voltei de férias em janeiro, eu liguei meu computador, aí subiu a tela do Teams e falou assim, o servidor caiu. Não teve bom dia, como foi só as férias, não teve nada. E às vezes é assim, a gente trata Jesus como o cara do suporte. Espera aí, vou falar com o cara do suporte lá. A gente só oferece o pior. Não é assim às vezes? Oferece o pior para Deus, mas fala, Deus opera na minha vida que eu sou teu servo. Aí no dia da alegria, meu, Jesus nada, estou fora, o servidor voltou, estou querendo saber de Jesus nada. A gente trata Jesus assim. E às vezes não só Jesus, a gente trata a nossa família assim. A gente trata nossos amigos assim. A gente vem para a igreja e trata as pessoas assim. A gente não oferece o melhor, a gente oferece o pior. Oferece a sua melhor versão para quem está com você. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas oferece a sua melhor versão para o Senhor. Oferece a melhor versão para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos. Seja a sua melhor versão. Abraão, olha, ele fez o que ele podia, falou, a melhor versão de Abraão, né? Fez tudo, correu, foi lá, vamos tratar, vamos cuidar, vamos fazer o melhor. E isso nos ensina muitas coisas. E a gente olha para Abraão, por que Deus falava toda hora com Abraão? Por causa disso. Toda hora que você for ler Gênesis, Abraão está lá, e Abraão fez um altar para o Senhor. E Abraão fez um altar para o Senhor. Ele era um adorador. E Deus está procurando isso em nós, em nós. Nós não somos nem pior e nem melhor. Abraão era um homem. E ele conseguiu fazer, nós conseguimos fazer também, igreja. Nós conseguimos fazer. Nós podemos adorar melhor o nosso Senhor. E aí nesse negócio, ele preparou todas as coisas. Preparou tudo ali. Você nunca sabe o dia do milagre, né? Como é que eu falei? Uma visita em comum num dia comum. Você nunca sabe. Ele fez a parte dele. Ele atraiu aqueles homens ali. E ele abriu um momento para um relacionamento. Analisa ali. Melhor momento. Antigamente eu nunca tinha ouvido muito esse termo, mas as pessoas falam muito isso hoje em dia, o tempo de mesa. De sentar ali, conversar e comer. Aí é um tempo bom. É um tempo legal onde muitas coisas são reveladas. É onde você está, às vezes, com os seus filhos ali, com a sua filha, com a esposa, e o que você está pensando em fazer da vida. E como é que vai ser semana que vem? E ali as coisas começam a brotar. Começa a ter um relacionamento.
né? Diante da televisão não dá, está todo mundo ali vendo e tal, não dá. Mas na mesa, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E ali, na mesa, quando nós temos essa comunhão, as coisas são reveladas a nós. Você já se perguntou por que Paulo ele foi elevado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que ele não podia, indizíveis, né? Porque ele tinha comunhão com o Senhor. Ele falou, eu conheci um homem, mas era ele. Eu conheci um homem que subiu até o terceiro, foi levado e tal, era ele. Por quê? Por causa do relacionamento. Quando Paulo queria ir para um lugar e ele viu um homem macedônio, né? Falando, passa para Macedônia e nos ajuda. Porque foi revelado a Paulo, talvez se fosse revelado a outro, o outro continuava no caminho, não ouvia nada e ia embora. Falou, vou revelar para quem faz, vou revelar para quem resolve. Eu sei que Paulo vai. O Apocalipse foi revelado para João. Em Apocalipse 1,19, Jesus falou para ele, escreva pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. João não tinha vivido nada daquilo que ia acontecer, né? Não tinha como viver, mas ele escreveu cerca das coisas que iam vir ainda, porque foi revelada a ele. Então, se nós queremos atrair ao Senhor, nós precisamos então ter um relacionamento com o Senhor. Como que é esse negócio? Como que ele não vai chegar na nossa mesa se nós não damos tempo, nós não chamamos, nós não conversamos, nós não preparamos nada, nós somos com o coração de qualquer jeito, a gente não prepara terreno nenhum, mas nós chamamos. Eu quero um relacionamento. Tá simples, vamos resolver o problema do relacionamento. São coisas que nós fazemos, estilo de vida. O estilo de vida de Abraão dá para ser copiado. E ali durante esse tempo aí, que as coisas estavam sendo ali reveladas, as coisas ali, e aí é perguntado para Abraão, né? Então disse o Senhor, ele pergunta onde está Sara, aí no 10 ele fala assim, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Aí Sara estava lá, né? Estava lá na tenda lá, ó. Aí ela riu também, porque era uma coisa, irmãos, eu acredito, talvez nós iríamos também, falando, como é que pode? Não dá mais certo não, Deus, você errou a pessoa, deve ser o pessoal da barraca do lado, que está com 20 anos lá, né? Está cheio de gás, nós estamos tiozinho já, nós estamos aqui só querendo ficar de boa. Mas a promessa é feita no momento desse. Relacionamento, igreja. Relacionamento com Deus. Ali eles ficaram mais perto, ainda foi confirmado, porque Deus já tinha falado, Deus já vem falando com eles lá. E ali, falou, agora se tornou real, é daqui 1 ano, agora tem prazo, é na primavera, agora tem prazo, o negócio estava estreitando, né? Mas nós precisamos olhar para a vida de Abraão, nós queremos também, e eu quero isso, irmãos, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ver a revelação de Deus, mas eu preciso me posicionar, e chamar o Senhor para perto de mim. O Senhor está passando, e Ele está indo embora lá para Sodoma, e eu estou moscando na porta da minha casa, estou só assim, né? E o Senhor passou, e eu nem vi. Se Abraão deixa o Senhor passar, ia demorar mais, ia ter Isaac mais velho ainda, né? Então, irmãos, que esse espírito de hospitalidade, de humildade, dessa busca por comunhão, ele possa permear toda a nossa vida, que nós sejamos essas pessoas que Deus está procurando. Deus está procurando gente assim, os que adoram em espírito, os que adoram em verdade, os que estão com o coração quebrantado e contrito. A palavra diz, não desprezará a Deus. Isso é sabido por todos nós, mas nós precisamos dar um passo nesse sentido. E aqui não depende do Senhor, porque nós sabemos, se nós dermos esse passo, Ele vai estar bem lá. E num lugar comum, num dia comum, nós vamos receber uma visitação em comum, porque eu tenho certeza que o Senhor vai visitar. E ali é revelado então Isaac, riso,
Porque eles riram, né? Falei, então tá bom. Né? Deus não respeita a gente às vezes, né? Falou, então vai chamar riso. Vai chamar riso para vocês ficarem espertos. Você sabe, irmãos, eu já contei aqui, para você ver que Deus tem senso de humor. Eu brincava muito, e hoje eu olho que eu era muito pesado nas minhas palavras. Meu pai é pastor, e eu falava para o meu pai, vamos abrir uma igreja que eu vou passar sacolinha. Olha o que eu falava para o meu pai, irmãos. Mas essa era a minha visão do mundo, era a visão que eu tinha, do que eu via naqueles programas de televisão. Aí, irmãos, eu me converti, fui para a igreja, batizei, aí um dia eu estou lá, né? Aí eu fui chamado para recolher as ofertas. Tá bom, tudo certo. Aí, irmãos, quando eu me peguei lá na frente da igreja com a salva na mão, aí que eu olhei que Deus tinha senso de humor. Foi o que Deus fez comigo, meu. Eu zoava todo mundo e agora eu que estou recolhendo a oferta. Deus tem senso de humor, igreja. E Ele fez isso comigo, né? Então, já até perdi o que eu estava falando. Já até me perdi. Eu não posso fazer esses desvios que eu me perco. Mas Deus prometeu um filho ali. E a pessoa que tem 100% de chance, que pode cumprir 100% o que promete, é o Senhor. Nós não podemos, porque nós não sabemos nem o que vamos fazer daqui 10 minutos. Talvez nós vamos tomar café. Nós não sabemos. Um dia um pastor estava pregando na igreja e falou, e a palavra é: prepara hoje que Deus vai te visitar e tal, vai te levar. Essa era a palavra. E teve uma irmã que Deus levou mesmo. Mas ainda bem que ela já foi preparada, foi para o céu. Glória a Deus, né? Não perdeu a vida dela na igreja para não ir para o céu no fim da vida, né? Então, Sara, com toda essa dificuldade, né? Era difícil mesmo de acreditar, uma mulher de idade e estéril. Mas Deus foi lá e mudou a história. Nós podemos ver isso na vida de Maria, que era uma moça virgem. Nós podemos ver isso na vida de Isabel, que era a prima dela, que era de idade e era estéril. Deus, Ele muda histórias. Mas nós precisamos estar ali, atento ao que Ele está fazendo. E quando Ele nos chamar, quando Ele nos visitar, nós possamos ir. Porque a palavra, tanto em Gênesis 18, 14, Lucas ele copiou o Gênesis aqui, mas ele fala em Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Em Gênesis 18, 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Se nós acharmos que há impossível, então tem alguma coisa errada em nós que temos que mudar. Mas eu sei que você sabe que não há coisas impossíveis, até porque você já viu acontecer. Então o Senhor nos chama para viver milagres em dias comuns. E quando Ele aparecer, quando o incomum acontecer, nós vamos dar glória a Deus. Amém, igreja? Não fique parado, mas vá segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de